Deus não procura pessoas fortes, ele procura pessoas disponíveis. Eu quero trazer essa reflexão para vocês aqui e também vou trazer aqui, né, uma história na Bíblia e também trazer o meu testemunho, né, brevemente aqui falando sobre esse tema. Porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu me debruço na Bíblia e na história de outras pessoas, eu vejo que realmente é uma especialidade de Deus ele escolher pessoas improváveis, pessoas que não se sentem prontas, dignas e nem preparadas. Mas são essas pessoas que o Senhor escolhe usar. Hoje eu quero falar com vocês sobre a história de Moisés. Moisés, quando ele vai para o deserto, ele foge do Egito, porque ele havia matado um egípcio, porque esse egípcio estava maltratando os hebreus. E ali você percebe que a cabeça de Moisés, a identidade de Moisés, ela já estava confusa. Moisés, ele nasceu hebreu, cresceu até uma certa idade como hebreu, mas depois ele foi morar no palácio, cresceu como um príncipe, se tornou homem como príncipe. Duas realidades totalmente diferentes, né? Uma, ele era, né, do povo escravizado, mas vivia como o povo que escraviza. E ele tinha que lidar com isso até um certo momento que você percebe que a identidade dele já está tão bagunçada que em uma forma desesperada, né, guiado ali pelo seu senso de justiça própria, pela sua raiva, pela sua ira ali do momento, ele mata um egípcio porque está maltratando ali um escravo na sua frente, né? Então você vê que a identidade de Moisés já estava dividida. Ele se sente ofendido porque um dos seus, né, um hebreu, estava sendo maltratado, então, porque ele sentia, né, que ele era um hebreu, mas ele foi criado como egípcio, que não era para ele achar isso estranho. A gente vê como já havia uma briga ali na identidade de Moisés, né? E ele vai, ele faz, né, ele comete esse crime, e aí ele precisa fugir do Egito. E ele vai parar nessa terra de Midian, lá ele se casa, e ele vira um pastor de ovelhas, né? A história de Moisés é cheia de peculiaridades. E em determinado momento, Deus ele se revela para Moisés. E aqui eu imagino, né? Moisés ele estava no deserto, né? Ele precisou fugir para o deserto, sair fugido do Egito. Porém, ele já estava vivendo em um deserto. Porque imagina só, ele nasceu hebreu, foi criado como hebreu até um certo momento, ele depois virou egípcio, foi criado como um príncipe egípcio com todas as regalias do palácio, aí depois a sua identidade começa a ficar dividida, e aí ele começa a se incomodar com o que os egípcios faziam com os hebreus, aí ele mata, então ele se torna um assassino, coisa que quando a gente vai lendo a história de Moisés, a gente percebe que não é do caráter dele, né? Ele não tinha um coração ruim que matava porque gostava, tanto que a motivação foi justamente errada, mas foi o intuito de achar que estava protegendo os hebreus, né? Então a gente vê o coração dele como que é. E aí ele teve que lidar agora com aquela nova identidade, que ele era agora um assassino e um traidor, porque ele traiu de qualquer forma o Egito quando ele tomou essa decisão, né? E ele era um príncipe egípcio. Então, e aí ele teve que abandonar toda a sua vida, todas as pessoas que ele conviveu ali o tempo todo, todo o seu trabalho, tudo para viver uma vida nova, aprender coisas novas, né? Porque Moisés cresceu no palácio, imagine só, depois ele virar um pastor de ovelhas. Foi uma reviravolta 360 que a vida de Moisés deu. E aí Deus fala com ele, né? Porque Deus, ele vê, ele sonda o nosso coração. Ele vê o tamanho da angústia que a gente está passando, né? O quanto que a gente está dividido, o quanto que a gente não está conseguindo mais nem ter um direcionamento claro, enxergar as coisas com clareza, enxergar a direção dele, ouvir a sua voz. Deus sabe quando a nossa alma está desesperada. E aí ele entra, e aí ele vem e se manifesta para Moisés através da sarça, da espinheira ali ardente, né, que pegava fogo, mas não se queimava. E por conta da curiosidade, Moisés se aproxima para ver o que era, e é quando ele ouve Deus falar com ele. E o sentimento que Moisés esboça quando ele recebe o chamado, né, de Deus, é um sentimento de inadequação. Deus, né, se manifesta para ele
diz para ele que ele vai ser levado, né, que ele vai para o Egito para libertar o seu povo. E aí ele fala assim, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Quem sou eu, né? O sentimento de inadequação, o sentimento de também não se achar pronto, não se achar capaz, e também por causa do passado que ele tinha com aquele povo, né? E era uma ferida ali no coração de Moisés que Deus também queria curar. E aí ele começa, mas quem sou eu, Senhor? Como que eu vou chegar lá, né? E vou dizer, oi, rei do Egito, vou levar o seu povo. Eu imagino também Moisés pensando, né? Porque imagina você receber uma tarefa dessa, e você diz assim, não, tudo certo. Não, é óbvio que a gente vai dizer, mas Senhor, não, Senhor, mas eu não posso, eu não sou nada, não sou ninguém, eu não estou pronta. E aí Deus vai falando, não, mas eu estarei com você, eu estou te enviando. E aí ele fala, e quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele, o que é que eu vou dizer? Né? E aí ele começa a dar desculpas para fugir, né, porque ele não se sente pronto. Mas Deus falou com Moisés justamente porque ele não se sentia pronto. Ele não se sentia pronto, ele não se sentia capaz, ele não se sentia digno, né? A sua identidade estava muito deturpada, né? E ele não se sentia apto para desempenhar aquela tarefa. Mas Deus, ele não escolhe os perfeitos, ele não escolhe os capazes, ele escolhe justamente os improváveis, mas os improváveis que estão disponíveis. Porque mesmo quando Moisés entende, ele tenta refutar ali, né, dar desculpas e tal, mas depois ele aceita. Então, a gente precisa estar disponível para ouvir Deus falar, para prestar atenção no que ele está falando e para aceitar o que ele quer para nós. E aqui eu trago também para vocês o meu testemunho, né? Quando eu recebi algumas palavras há muito tempo atrás, gente. E quando eu recebi essas palavras, eu tinha certeza absoluta que Deus estava afirmando a trajetória que eu estava fazendo naquele tempo, né? E eu tinha absoluta certeza que ele estava testificando o caminho que eu estava traçando. E aí ele volta agora depois de alguns anos e ele me pede para vir falar sobre ele. Gente, eu fui igual Moisés, mas Deus, eu não conheço nem a Bíblia direito, como que eu vou falar? Como que eu vou falar sobre ti se eu nem conheço a Bíblia direito? E ele fala, estuda. Né? Não conhece não? Vamos conhecer agora, né? E vocês não têm noção do quanto eu lutei. Gente, eu lutei demais. Quando Deus me pediu para abrir umas redes sociais para falar sobre ele, para falar da palavra dele, mas vocês não têm noção do tanto de desculpa que eu arrumei. Porque não é que eu não me sinto digna, eu sei que eu não estou e eu nem sou. Eu não sou pronta, nunca estudei a Bíblia. Estou fazendo os meus estudos, os meus devocionais agora sozinha. Mas Deus encontrou em mim uma pessoa disponível. E por mais que eu tente dar desculpa, quando você recebe um chamado de Deus, você não consegue recusar. A voz dele é irrecusável. Eu não sei como tem tantas pessoas que recusam, mas eu quero dizer para vocês que se você receber um chamado da parte dele, você não se sente pronta, bate aqui, porque todo mundo que está fazendo não se sente apta, não se sente pronta, não se sente digna. Não, a gente se sente inadequada, mas Senhor, eu não, tem outras pessoas mais capazes. Não. Mas ele nos escolheu. Ele encontrou em nós um coração de acordo com o que ele quer. E muitas coisas foram travadas na minha vida e eu hoje tenho um entendimento, né? E hoje eu estou aqui fazendo o que ele me pediu para fazer, ainda com medo, ainda me sentindo indigna, ainda me sentindo inadequada, ainda sentindo que eu não estou pronta. E a verdade é que eu nunca estarei. Mas não é sobre mim. Hoje mesmo, quando eu peguei o meu celular para gravar esses vídeos, eu comecei a implicar com o meu cabelo, eu comecei a implicar com algumas coisas. Depois eu falei, não, Deus está repreendido em nome de Jesus. Não é sobre mim, é sobre ti. Nunca vai ser sobre mim. É sobre ti, a mensagem é sua, é o que o Senhor quer fazer. Então, eu quero te dizer hoje
que se você não se sente digna, você não se sente forte, você não se sente apta, você é só mais uma das escolhidas, certo? Ele te capacita no processo, você vai com medo mesmo, vai se sentindo assim mesmo, viu? E não recusa a voz de Deus, não. Não recusa o chamado dele, não. Porque em algum momento você vai ser levada para o deserto, para que você faça o que você precisa fazer. Existem promessas de Deus para nossas vidas que não são só nossas, não são só para nós. Você coloque no seu coração essa aceitação de que você não é perfeita, mas você é filha amada e ele te capacita, tá bom? Ninguém é não, viu? Se você tá achando que as pessoas que estão aí, que você acompanha, que você ouve falar, se elas estão com esse sentimento de que elas são boas, estão prontas, estão preparadas, elas estão erradas. Porque Deus não escolhe ninguém com esse coração. Ele escolhe justamente o oposto, os improváveis que estão disponíveis.